Esse podcast é apresentado pela Aldeia.cc, feito para você acelerar na nova economia. Salve Makers, tudo bem com vocês? Eu sou Elias, faço parte do time Aldeia Academy e hoje tenho o prazer imenso de apresentar mais um Aldeia Talks que promete ser incrível. Sejam todos bem-vindos a esse bate-papo que a gente vai ter com a Nayara Tamashiro. Então já se sintam em casa, prepare a caneta, o bloquinho de notas, abre uma guia aí do computador para poder anotar todas as dicas que ela preparou para você. Pega um cafezinho também, uma água, porque essa uma horinha vai ser com certeza sensacional. Manda seu boa noite aí no chat, conta pra gente também de onde você fala, porque aqui na aldeia a gente sempre tem esse espírito amigo de saber onde e quem está assistindo a gente. Para começar, quem não conhece a Aldeia Academy, nós somos um ecossistema de empregabilidade. Por aqui, você encontra cursos, conteúdo de qualidade através das nossas redes sociais, lives assim como essa que eu Pergunte Para, mas também temos o Papo Recruiter, temos uma comunidade no WhatsApp e também através do SPTR você encontra as principais vagas home office da nova economia para você poder se candidatar. Então, por aqui a gente é um ecossistema de empregabilidade que eu costumo dizer que é a sua melhor parceria frente ao mercado de trabalho. Então, preparados para essa noite? Hoje nós teremos uma conversa com uma mulher sensacional, incrível. Tive a oportunidade de trocar ideia com ela antes dessa live acontecer. Então, você aí do lado tem agora o momento de poder trocar ideias com ela, fazer perguntas, poder interagir para descobrir ainda mais sobre o mercado e o mundo do UX, do UI e assim por diante. Hoje nós conversaremos com a Nayara Tamashiro, que é formada em design pela USP, conta com mais de 10 anos de carreira profissional. Ela começou no mercado da publicidade, mas foi para a área do UX. Mas chega de spoiler. Eu acho que nada melhor do que ela mesma chegando agora se apresentar. Então, Nayara, seja muito bem-vinda. A casa é toda sua. Se sinta à vontade para poder contar quem é você e um pouco da sua história. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, Elias. Muito obrigada também, Aldeia, por esse convite. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Tá? Já foi uma introdução, fiquei aqui toda. Então, muito obrigada. Vou contar um pouquinho de mim aqui também. Eu sou Nayara, como vocês já sabem, já estou aqui há quase 10 anos já de carreira, já tenho um tempinho, passei ali desde escritório de coach, tá, gente? Com o pessoal fazendo a parte gráfica deles, agência de publicidade, depois eu migrei aqui para a área de UX, já tem um tempinho também. Eu espero contribuir com vocês aqui hoje, dar muita informação legal e a gente bater um papo. Maravilha, Nayara. É um prazer imenso, como eu já disse, ter você aqui. E eu acho que para a gente já começar, é um tema que é comum, é uma dúvida comum, principalmente com quem está começando na área, seja por ser a primeira oportunidade ali, depois que sai da faculdade, ou até mesmo quem está fazendo uma transição de carreira. Essa dúvida é o que é UX, o que é UI, o que é Product Design, Service Design. Sei que pode ser vários áreas que as pessoas ficam confusas de entender qual é o objetivo, entender quais que são as atividades. E aí eu queria que você contasse pra gente quais as diferenças de cada uma, quais as relações. A palavra é toda sua para poder explicar para o pessoal que está assistindo a gente o que é toda essa área, todo esse universo. Boa. Acho que de um modo geral, quando a gente fala aqui sobre UX, UI, experiência do usuário, é toda uma área e uma rede que a gente foca os nossos trabalhos em melhorar ali, né, a jornada, né, dos usuários durante a navegação de algum aplicativo, algum site, tá? Então, tudo isso é um ecossistema e são nomes diferentes ali, algumas áreas diferentes também que a gente tem dentro dessa carreira. Vamos começar aqui explicando um pouquinho sobre a parte de UI design, que nada mais é do que a interface entre o usuário, né, e ali o meio digital que ele está ali editando no momento, tá bom? Então, quando a gente fala um pouco mais da parte de UI, a gente foca um pouco mais ali, é como se fosse, né, é um designer de interiores. Então, é aquela pessoa que vê como que está a harmonia dentro do site, se as cores, as tipografias, elas estão combinando entre si. Então, o objetivo desse profissional, ele é muito mais focado realmente naquilo que a gente é um pouco mais tangível, né, para o usuário. Então, é aquela interface, é as microinterações, tem algumas
ilustrações nem tanto, mas um pouco mais ali de motion design também, né, que a gente chama, que essas pequenas animações que tem quando você clica num botão, por exemplo, vai colocar um item dentro de um carrinho quando você está fazendo compras, e aí muda lá, do 0 vai para 1, então essas microinterações elas são um pouco mais focadas no UI designer, tá? Então, para quem gosta ali de ver um pouco mais essa parte estética ali do dia a dia e tudo mais, é um bom direcionamento para esse perfil de profissional, tá bom? Então, o objetivo dele é deixar a interface mais intuitiva, atrativa, acessível também, né? Quando a gente fala um pouco sobre acessibilidade, tá? Então, é importante também e ver toda essa funcionalidade um pouco mais tangível, tá bom? Ficou claro? Qualquer coisa vocês podem perguntar, tá, gente? Fiquem à vontade. Já quando a gente fala sobre UX, né, nada mais é do que a tradução de experiência do usuário, né, no geral. Então, quando a gente fala nesse profissional, a gente está indo do micro, tá? Então, um pouco mais focado ali no micro, no que é tangível, no que é palpável ali para o usuário, a gente está aumentando nossa gama, tá? Quando a gente vê ali dentro do aspecto profissional. Então, o UX designer, ele vai ver um pouco mais ali, pesquisa direto com o usuário, mexer um pouquinho mais de teste de usabilidade, vai fazer um mapeamento, né, de como que vai ser, por exemplo, a gente está na home de um site, clicou ali no carrinho, qual que vai ser a próxima página? Quais são as interações? Quais rotas de fuga o usuário pode ter a partir daquela tela? Então, toda essa parte de arquitetura é um pouco mais focado dentro do UX design. Até fazendo uma analogia, já que eu estou falando essa parte de design de interiores, ver um pouco mais ali das cores, harmonia, está funcionando os caminhos dentro da casa da pessoa e tudo mais. Quando a gente fala sobre UX, ele é um pouco mais parecido como se fosse um arquiteto, tá? Então ele vai ver as funcionalidades de cada área, tá? Que ele está ali dentro da navegação, onde que vai estar cada elemento, como que as coisas vão funcionar. Então, percebe que daquele UI designer que era um pouco mais micro, a gente aumentou um pouco mais o escopo. Então, a gente tem essa diferenciação entre esses dois, tá bom? Já quando a gente fala sobre product designer, eu diria que é uma pessoa que fez aquela dupla formação, se a gente for fazer uma analogia, entre design de interiores e arquitetura, porque aí você vai fazer as duas frentes. Tanto vai fazer ali a interface de telas, né, propriamente dito, fazer aquelas interações e tudo mais que eu comentei, como também vai fazer essa parte de arquitetura, navegação, vai fazer a entrevista com o usuário também, tá? E aí, um pouco mais de diferença que a gente tem, como é uma pessoa um pouco mais focada dentro de algum produto, então ela vai ver também a estratégia de produto um pouco mais a longo prazo, tá? Então, vai fazer algumas pesquisas também, umas pesquisas um pouco mais focadas ali dentro do produto também. Não sei se vocês já responderam aquela pesquisa de satisfação, geralmente o pessoal chama de NPS. Ah, de 0 a 10, quanto que você eh, indicaria esse produto para um amigo ou algo assim? Então, a gente começa a pegar uns dados um pouco mais focados ali, realmente, do produto e tenta evoluir ele com o tempo, entregando tanto valor para o usuário quanto para o negócio, tá? E entendendo todo o ciclo de vida ali também, daquele produto. Não que os outros também não vejam, eles também vão ver a parte de estratégia e tudo mais, mas como eu disse, a gente está abrangindo um pouco mais, dentro desse escopo, tá bom? Quando a gente fala de service designer, ele é aquela pessoa que vai estar olhando tudo um pouco mais longe. Então, por exemplo, quando a gente tem um ecossistema de uma empresa um pouco mais complexa, né, que tem aplicativo, tem o site, tem às vezes uma loja física, como que a gente vai ver a experiência do usuário como um todo, tá? Então, esse service designer, ele vai estar um pouco mais preocupado na jornada completa ali do usuário, tá? Do que nas interações micros, que a gente conversou lá no começo como UI designer. Então, o objetivo desse profissional, ele é muito mais entender, né, tanto aspectos, físicos, né, de uma loja física, ou então dentro de um site, como que as coisas vão se conversar, onde que está a dor do usuário dentro daquela jornada. Se eu comprei algo numa loja física, eu consigo trocar online? Então, esse aspecto um pouco mais amplo que ele vai, ver ali dentro dessa jornada, tá. E aí, aqui a gente tem
né, uma questão um pouco mais visual, eu gosto muito de colocar imagens para poder entender como que tudo isso funciona. Então, se vocês observarem ali mais no meio, quando a gente fala sobre UI, né, que é essa parte de interface para o usuário, né, vamos tentar traduzir entre aspas dessa forma, ele é muito mais focado ali dentro de uma navegação de um fluxo, né, dentro de um aplicativo e tudo mais, então ele vai estar muito mais, dentro do micro, tá, eh, nesse desenvolvimento do dia a dia. Já quando a gente fala de UX, ele também engloba um pouco de UI, todos eles acabam se conversando de alguma forma, mas ele já vê tudo com um aspecto um pouco maior. Qual que é a arquitetura, como que uma página vai se conversar com a outra, qual que é a melhor área para poder colocar ali um botão e tudo mais. Então, ele já tem esse escopo um pouco mais abrangente. E aí, quando a gente vai aqui dentro dessa parte de Product Designer, né, que é aquele focado um pouco mais no produto, é um escopo ainda maior. Então, o nível de itens que você vai trabalhar ali no dia a dia também é um pouco maior. Então, você vai fazer tanto entrevista com o usuário quanto também as interfaces, tá? Já o Service Designer, permeia ali sobre todo mundo, mas ele está muito mais, focado nessa jornada ali do usuário. Então, se você é uma pessoa que tem aquele olhar um pouco mais macro sobre as coisas no dia a dia, você gosta de entender como que os itens se conectam, eh, como que as coisas funcionam, né, as regras de negócio e tudo mais, talvez essa área de Service Designer seja mais interessante para você, tá. Até aqui ficou claro? Alguma dúvida? Pessoal, se sinta à vontade para poder mandar as perguntas no chat, interagir com a gente, que acredito que essa parte do início para poder entender possa ser aquele momento que está fazendo as anotações, salvando tudo ali para conseguir entender um pouco mais, estudar sobre as áreas, mas se sintam à vontade. Se quiserem tirar um print também da tela, e até mesmo a live fica disponível depois no YouTube para que vocês possam assistir quando quiserem. Acho que agora, Nayara, a gente vai para um momento mais tranquilo da live, depois dessa Uhum, parte teórica, digamos assim, para que a gente possa conversar diretamente com o pessoal e aí eles se soltem uhum. mais. Mas eu achei muito interessante as abordagens que você trouxe de cada área. Eu estou um tempo aqui na aldeia já trabalhando, então a gente vai pegando um pouco ali, fazendo um pouquinho de cada. Sabia de algumas coisas, mas eu não sabia da relação entre elas ao todo e qual o papel exato. Então é muito interessante ter uma profissional como você para poder entender. E eu acho que agora a parte que a gente vai, depois de já ter entendido sobre quais as atividades, os objetivos de cada área, a pergunta que a Milena fez, que é necessário ter uma formação prévia em design para ser um bom UI, vai se encaixar com o tema que a gente vai falar, que é exatamente como entrar dentro desse universo, como entrar dentro desse mercado, o que é necessário para construir uma carreira. Tá, legal. Eu acho que na área de design como um todo não existe, na área de UX e UI também, não existe uma obrigação de fazer um ensino superior, específico para poder entrar na área, tá. Então, o que eu vejo muita gente fazendo também durante esse processo de migração, é cursos um pouco mais especializados, mais para você entender como que é o universo, né, como que, o os frameworks ou os diagramas que a gente usa ali, no dia a dia para poder conseguir fazer o nosso processo de design, né, que vem ali no conceito do duplo diamante, tá. Então, a gente vai ali no processo de desde descobrir, né, o que a gente quer fazer, definir qual é o objetivo que a gente quer chegar, tá, para depois fazer ali a prototipagem, ver se aquela navegação está funcionando ou não, fazer essa validação e, por último, fazer a entrega ali para o usuário. Então, entender esse fluxo como um todo para qualquer designer, ele é necessário, assim, então não precisa ter uma formação específica de ensino superior, por exemplo, mas é sempre bom, ter conhecimentos, assim, prévios, seja com curso, autodidata também, acho que é sempre, interessante, tá. Então para quem está querendo migrar para essa área, o meu direcionamento seria esse. O primeiro é começar a se aprofundar com algum curso ou algo do tipo, tá bom? Maravilha, Nai. E uma pergunta também que o Thiago Amormino mandou pra gente é que cada uma dessas áreas que você foi falando pra gente anteriormente,
existe uma formação específica e é uma evolução? Primeiro você tem que começar no UI, depois subir para o UX, e assim indo até chegar num complemento geral? Pelo que eu entendo, assim, talvez não. É uma área um pouco empírica, assim, então você vai conhecendo as coisas muito mais no dia a dia. O que eu entendo, por exemplo, é que não tem uma evolução de uma coisa para outra. O que tem, às vezes, é a diferenciação. Então, antes não tinha UX e UI, ou não eram poucos product designers. Então, foi mudando um pouco a nomenclatura e foi tendo algumas áreas de especialização. Então, todas elas se conversam, tá? Entre elas, tem cursos específicos para quem gosta mais da parte visual, tem cursos muito bons na parte de UI, para quem quer focar um pouco mais nessa área. Tem também outra área que eu acabei não mencionando aqui, mas tem área específica só de pesquisa com os usuários também. Então, todas elas se conversam, tá? Mas vai muito mais do que você gosta de fazer, onde que você quer se especializar, para poder seguir depois dentro dessa carreira. Então, tem a área de UX Research, né? Para quem gosta mesmo de fazer pesquisa, olhar umas planilhas. Planilha sempre é muito bom. Mexam no Excel, ele é sempre muito válido, e vocês vão acabar usando bastante como designer. Então, é um item interessante. Para quem às vezes vem ali da área de escrita, né, quem fez outras faculdades como letras, trabalha na área de publicidade também, mais focada em escrita, tem muita gente que acaba migrando para a área de UX Writing também. Então, o UX Writing é a escrita focada no usuário, tá? Durante a jornada ali dentro das interfaces. Então, vai um pouco mais do seu direcionamento daquilo que você gosta, ou então daquilo que você acha que vai se identificar mais. E aí, até contando um pouquinho da minha jornada, acho que vai ser interessante também. Então, eu saí ali da área de publicidade e tudo mais. Eu não sou muito boa em fazer a parte visual, as coisas tão bonitinhas e tudo mais. Eu sou um pouco mais prática. E aí eu saí da agência de publicidade e comecei a migrar para a área de UX. Então, eu comecei ali como estagiária na época, tá? Então, meu começo ali foi a porta de entrada foi através do estágio. E depois durante esse período de estágio, eu estava muito focada em pesquisa. Então, eu trabalhei ali 2 anos especificamente como UX Researcher, tá? Então, como designer de experiência do usuário focado em pesquisa. E depois que eu migrei para essa empresa que eu estou agora, eu comecei a mexer um pouco mais com interface, tem toda a parte do design system, não sei se vocês sabem o que é design system também, que eu não preciso literalmente pegar e fazer cada item ali de uma tela, como, por exemplo, botões, ver quais as cores, qual o tipo de fonte, né, de tipografia que a gente vai usar, tudo mais, isso já está definido pela empresa. Então, isso para mim facilitou muito para que eu pudesse migrar depois para UX, né, especificamente, que quando você trabalha mais com essa parte um pouco mais estratégia, de arquitetura, faz estudos, tudo mais, né, que antes eu fazia só isso, e hoje em dia eu trabalho como product designer. Então, eu faço tanto a parte da interface, como também o fluxo de navegação ali dentro de um site. Então, tudo isso me ajudou a conseguir migrar ali por esse caminho, né? Por ter essas facilitações também ali no dia a dia e também necessidades do mercado. Então, uma coisa vai puxando a outra. Maravilha. E aproveitando também a pergunta que a Caroline Ribeiro ela mandou e que anteriormente já tinha deixado um comentário falando que está muito feliz de estar aqui com você hoje, já que ela é sua amiga, uma amiga maravilhosa, um profissional incrível. Ela mandou uma perguntinha para você, então depois você pode até ir no Uhum. WhatsApp, dar uma bronca nela caso for necessário, brincadeira. Mas ela está perguntando se você se considera uma profissional generalista e pensando Uhum. no futuro, se você pensa em seguir uma carreira como especialista em algo, curte atuar mesmo de ponta a ponta, ou talvez um cargo de liderança. Então, conta um pouquinho Uhum. até para as pessoas poderem usar o seu exemplo como Uhum. um exemplo mesmo a se seguir. Legal, obrigada pela pergunta, obrigada pelas perguntas anteriores também. É, Mas eu me considero sim uma generalista porque eu sou muito curiosa. Então, quando precisa focar muito em algo muito específico,
eu vou ser sincera que eu acabo perdendo interesse. Então eu sou muito curiosa, eu vou pesquisando de um item a outro ali, eu gosto de entender as coisas mais, né, numa visão um pouco mais estratégica, então um pouco mais macro, como que vão ser as interações, por exemplo, no dia a dia. Digamos que eu tenha que fazer, situação hipotética, tá, gente? Nunca eu trabalho com isso hoje em dia. Mas digamos que eu estou num fluxo de adição de itens no carrinho e fluxo de compra. Eu também vou me questionar, ai, como é que isso vai ficar no extrato? Isso vai impactar algum outro time? Como que é a logística? Como que isso vai funcionar? Então, eu sou muito curiosa, então eu me considero como uma generalista. Tanto é que eu comecei ali como UX Research, né? Pesquisa especificamente, fui migrando e hoje em dia eu tô como Product Designer. E pensando assim mais a longo prazo na carreira, eu acho que para mim seria mais interessante essa parte de liderança, porque eu também gosto muito de lidar ali com a evolução de pessoas também. Então esse é o meu objetivo mais a longo prazo e acaba me ajudando também, como eu quero ser de liderança, ser um pouco mais generalista. Então tem algumas áreas de conhecimento que nem não é tão fácil de encontrar em outros profissionais. Então, isso me ajuda também a entender um pouco mais como é que é os fluxos do dia a dia ali, e como eu já disse que eu gosto de ser generalista, eu vou para cursos e áreas que geralmente as outras pessoas não vão. Então isso acaba me ajudando também a ter essa curiosidade, tá. Maravilha, Nayara. E a Caroline complementou, ela falou que ela acabou de dizer que não deu para escrever na outra mensagem, mas ela queria saber também, pensando no que você acredita que esteja melhor no mercado, o que possa ser um direcional para a foco de carreira. Você acredita que se mantém dessa forma? Como que é? Eu não sei se eu entendi muito bem, mas, por exemplo, o que que seria, mais fácil ali para quem estiver entrando ou algo assim, no mercado agora? Acredito que possa ser. Caroline, dá um check aí pra gente no chat. Se eu responder besteira aí, vocês me falam aí no chat que eu me corrijo, tá. Mas o que eu percebo, quando eu entrei no mercado, tinha muito separado, assim: "Ah, eu preciso de um UX designer, preciso de um UI designer". Trabalhavam-se ali muito em dupla, né, então era 2 pessoas, por exemplo, em um produto só, um UX e um UI, tá. Então foi assim que eu comecei também. E hoje em dia o que se procura mais é muito mais o product designer, que ele é um pouco mais generalista e que faz, itens ali um pouco mais ponta a ponta. Não que as outras coisas não existam, né, os outros itens ali, né, focado mais em UX, focado mais em UI, eles existem também. Mas o que eu percebo do mercado é um pedido um pouco mais sobre esse profissional um pouco mais generalista, tá. Maravilha, Nayara. E aproveitando essa fala que você trouxe, que você é curiosa, que Uhum. você gosta de aprender mais e que o mercado busca profissionais generalistas, acho que é bom um momento para entender que se manter atualizado, buscar conhecimento, é fundamental para quem deseja construir, para quem deseja destacar dentro da área, crescer ali na carreira, rumo a um sucesso profissional. E para ajudar você aí do outro lado a destravar a sua carreira de uma vez por todas, durante esse mês de novembro está rolando a Destrava Friday. A Destrava Friday, para quem não conhece, é a Black Friday da Aldeia, onde todos os nossos cursos e combos, inclusive os combos de UX e UI, estão com até 80% de desconto. Aqui na Aldeia você encontra cursos online focados ao que o mercado de trabalho necessita. Os profissionais ensinam você da mesma forma como hoje a Nayara está ensinando vocês, com conteúdo prático, simples, da forma como você consegue aprender de onde você estiver e com acesso vitalício você pode assistir quantas vezes quiser, você pode em um momento retornar ao início do curso para poder se atualizar novamente. E falando em atualização, se caso o curso receber atualização porque o mercado está pedindo uma habilidade nova, você tem acesso sem precisar pagar nada. Então, durante a Destrava Friday, é o momento ideal para que você possa comprar o seu curso pagando no precinho. Então, no QR Code que vai ser apresentado na tela e pelo link que vai ser enviado no chat, você já consegue acessar o nosso site, consegue visualizar todos os nossos cursos e assim aproveitar dessa destrava que eu vou confessar para vocês. Tem muita gente participando e o mercado de trabalho já aquecido vai ficar mais ainda, então é o seu momento de entrar e se destacar com um certificado da aldeia. Pois bem, Muito bom. no,
Nos nossos cursos, Nayara, os profissionais eles dão as aulas, como eu disse, Uhum, exatamente com o que é cobrado no dia a dia. E algo que a gente uhum, tinha pensado anteriormente, ali, quando a gente estava falando sobre os temas que poderia trazer nessa live, é uhum. sobre o que realmente o mercado de trabalho ele acontece nele. O que de fato acontece no dia a dia. Então, é um tema um pouco polêmico de falar as verdades. A gente é acostumado a ver algumas pessoas romantizando muito as profissões, mas a gente já traz isso um pouco dentro do nosso curso. E eu acho que é um momento de você falar, contar para a gente quais são as realidades que tem dentro do mercado, o que o pessoal que está entrando, fazendo uma transição, ou buscando crescer nessa área pode encontrar aí no dia a dia. Olha, acho que de modo geral, interessante pensar sempre em ter resiliência no dia a dia, que muita coisa acontece, né, enquanto a gente está trabalhando ali, mas de modo geral acho que, né, não posso falar sobre todas as empresas, mas o que que eu percebo? O designer, ele precisa ali no dia a dia ter, a capacidade de comunicação muito boa. Então, a gente precisa falar com os usuários, a gente precisa negociar ali no dia a dia com os desenvolvedores, né, o time que a gente chama de engenharia, precisa negociar prazos também, algumas regras de negócio com o pessoal que é do time de produtos, então a gente nunca trabalha sozinho. Então, resiliência é sempre muito importante. E quando a gente faz, geralmente o curso, né, de UX, a gente acha que a gente vai seguir, né, o passo a passo ali no dia a dia, tudo muito bonitinho. E realmente, se seguisse sempre assim, ia ser muito bom, né, a gente fazer todo esse processo de descoberta, definição, né, chega ali na prototipação, testar o protótipo antes de colocar, né, na rua, né, como a gente chama, ou colocar em produção, né, que são alguns termos que a gente usa aqui no dia a dia, seria sempre muito legal, muito lindo. Mas, como eu disse, o que a gente precisa ter no dia a dia é realmente um pouco de resiliência, porque vai chegar em algumas situações, né, que vai falar: "Cara, a gente tem 15 dias para poder subir um produto novo. Como que a gente vai conseguir fazer tudo isso nesse tempo hábil?". Então, nem sempre tudo aquilo que a cartilha que a gente aprende ali dentro dos cursos, ela consegue seguir da melhor maneira. Mas aí como que a gente tem que pensar, né, ao longo prazo? Como que a gente consegue, fazer esse acompanhamento depois, tá? Então vamos pensar aqui num processo linear que seria o ideal. Dentro desse exemplo que eu dei ali, que seria esse fluxo de compra, que eu acho que todo mundo já fez uma comprinha aí online, né? Deve ser bem comum para todo mundo. Então, você vai adicionar ali itens no carrinho, vai escolher, né, os produtos, vai para o fluxo ali de pagamento, né? Depois tem todo o processo de chegar até você. Então, se você for parar para pensar, são muitos passos, né? Beleza. E qual que seria o ideal, né, quando a gente fala nessa cartilha de design, o que que seria o interessante? Antes da gente começar a mexer em tela ou qualquer coisa assim, a gente fazer pesquisa com o usuário, ver como é que está funcionando, pegar métricas, também uma coisa que a gente acabou não comentando antes, mas designer também mexe com números, mexe com métricas ali do Google Analytics ou de outras ferramentas como o Hotjar, tá? Então eles vão dar ali alguns dados, por exemplo, de quais são as áreas mais clicadas do site, essa área é área de interesse ou não é, a gente está deixando passar alguma coisa. Então o ideal seria a gente sempre fazer toda essa parte de descoberta, né, para ver o que está acontecendo ali com os usuários de fato, depois, né, ir para algumas definições. Então, a gente descobriu a partir disso que a gente tem 4 problemas. Desses 4 problemas que a gente tem, 2 são muito complexos e 2 são um pouco mais fáceis. A gente consegue entregar os mais fáceis agora primeiro e depois entregar os mais difíceis? Conseguimos. Então, esse é a parte de definição. A gente separa ali o objetivo para poder depois fazer o protótipo, né, a tela bonitinha para poder testar. Então, a gente definiu o que queria fazer, faz ali o protótipo, a tela, né? Altera o que precisa alterar para que fique o ideal ali para o usuário. E depois, o ideal seria a gente conversar com o usuário de novo. A gente fez todas as mudanças. Vamos conversar com o usuário? Vamos fazer teste de usabilidade, ver se está funcionando de verdade? Então, esse seria o cenário ideal. Faz o teste de usabilidade em cima do protótipo que você desenhou. Se está tudo ok, a gente passa ali para os desenvolvedores e isso vai ali para a produção, tá?
Caso não, a gente altera antes de passar para os desenvolvedores, faz todas as melhorias, né, de usabilidade ali para o usuário, depois entrega. Mas é isso que acontece no dia a dia? Nem sempre. Então, vai ter situações que ali no começo, o seu produto que está trabalhando, ele não tem nenhuma métrica, então você trabalha um pouco ali no escuro, é, faz algumas definições e depois vai testar só depois que está em produção, né? A gente entregou ali para os desenvolvedores, né? Por exemplo, e a gente vai, a partir daquele momento, ter algumas métricas para ver se o nosso fluxo está com sucesso ou não, se aumentou a taxa de vendas, né? E tudo mais. Então, é, é muito bom saber como que funciona no dia a dia, como que é o passo a passo, o que que seria o ideal. Mas o interessante seria você ser flexível, né? Porque coisas acontecem, né? Às vezes o prazo é muito apertado e como que a gente consegue encaixar, porque a- outra coisa também é que a gente, como designer, tem que brigar um pouco de vez em quando, então tem que ser um pouco advogado, assim, de falar, beleza, eu vou fazer aqui essa tela, esse fluxo agora, sem testar, mas por exemplo, a condição é que a gente tente, quando colocar em produção, a gente ter pelo menos as métricas para a gente acompanhar, ver se nada tá quebrando, ou não está sendo um empecilho ali para o usuário dentro do que a gente está entregando. Então, o dia a dia ele funciona muito mais a gente negociando ali o que que dá, o que que não dá, que a gente consegue encaixar ali dentro, né? Que seja de ideal ali para o usuário do que a cartilha mesmo, como as coisas deveriam ser, tá? Às vezes a gente consegue dentro da cartilha e às vezes não. Então, ser resiliente é sempre muito importante. Maravilha, Nayara. Eu acho que essa palavra resiliência, ela vem tanto para essa área, tanto para outras, né? Uhum, Você que veio da publicidade, assim como eu, a gente sabe que esse universo todo ali também, às vezes nem sempre sai da forma como a gente espera. Às vezes a gente precisa passar, como diz o ditado, o carro na frente dos bois para uhum, conseguir, dentro do prazo ali que a gente tem, mas a gente precisa de realmente ter alguns KPIs para conseguir entender de fato, mensurar e ver o que pode ser feito de melhoria e entender todos os processos. E aí, uhum. uma pergunta que a gente recebeu no chat, que o Ricardo Manzo mandou para a gente, é como é a aceitação para os mais velhos na questão da transição de carreira? Há uma aceitação no mercado de trabalho dentro dessa área? Como que você enxerga isso? Eu não sei o que seria exatamente uns mais velhos, né? Eu me considero talvez mais velha também, que eu tenho 34 já. Mas eu acho que não é um mercado etarista, assim, de modo geral. Mas a gente está sempre muito ligado ali à tecnologia, né, no dia a dia. Então, acho que tem um espaço, né, ainda para todo mundo. O que sempre vai determinar se, primeiro, você gosta da área ou não, né? Se você está dentro ali dos skills necessários, não só a gente chama de hard skills, né? Que seria, por exemplo, eu sei fazer um protótipo muito bem, eu sei fazer uma tela muito bem, faço pesquisas também muito bem, que a gente chama isso de hard skills, mas também ter os soft skills, né? Porque você vai ter que lidar com gente ali o tempo todo. Então, ao contrário de outras áreas, nossa área, ela não é muito isolada, ela, na verdade, é bem participativa e colaborativa. Então, vai um pouco mais ali de como que tá é, a su- o seu desprendimento também poder entrar na área, se está de acordo ali com o que você deseja ali para o futuro. E para migrar tem sempre aquele mesmo passo a passo, né? Que seria você se aprofundar, estudar, conhecer gente da área, conversa, tira dúvidas, ver se é aquilo mesmo que você gostaria de fazer. Se tiver como você acompanhar alguém durante um dia, uma jornada de trabalho, para ver se é aquilo que você gostaria de fazer também, acho que também seria interessante. Então, acho que ainda tem bastante espaço, de modo geral. Maravilha. E assim, uma dúvida enquanto você estava falando que me surgiu, e foi algo que é recorrente até nas conversas que rolam dentro do nosso grupo de UX na comunidade lá no WhatsApp, o mercado ele tá saturado? Como que ele tá? Ele tá tendo uma abrangência de vagas? Tá sendo um pouco mais tranquilo? Como que você tem percebido isso?
Eu acho que ainda tem espaço no mercado. É uma área que sempre vai estar ali de interesse, porque a tecnologia avança o tempo todo. Então, é sempre interessante ter alguém um pouco mais focado ali na experiência do usuário como um todo, tá? Assim, não vou mentir, quando foi lá 2020, tudo mais, tava uma loucura, gente. Eh, mas acho que toda a área de tecnologia estava assim, né, agora já não tá tão aquecido como era antes, mas ainda tem muita oportunidade. E tem espaço ainda, para quem quer entrar, então eu entendo dessa forma, tá bom? Maravilha, Nayara. E aproveitando, sobre a questão do mercado, eu acho que as coisas que você trouxe aqui pra gente sobre que tem oportunidade, que há uma aceitação, que não é um mercado etarista e demais coisas que você trouxe, acho que com o contexto todo aqui da live, que a gente já chegou até o momento, claro que ainda tem muito chão para a gente correr, responder as perguntas que a gente recebeu anteriormente, as perguntas que a gente vai recebendo no chat, mas acredito que já está mais tranquilo de então conquistar uma vaga. E para ajudar um pouco mais nisso, a Aldeia ela tem o SPTR, que é o seu próximo trabalho remoto, onde semanalmente divulgamos uma seleção de vagas completamente home office, quem é que não gosta de trabalhar em casa ou poder trabalhar viajando, para que você aí do outro lado possa se candidatar. São vagas em diversas empresas, com diferentes tipos de cargo, que você pode acessar o nosso site, analisar o job description, para entender quais mais se encaixa ao seu perfil e se candidatar. E para acessar o nosso portal é muito tranquilo. Pelo QR Code que está sendo apresentado na tela e pelo link que vai ser enviado no chat, você já consegue acessar, consegue visualizar e realizar o seu cadastro para poder receber até mesmo as vagas por e-mail. Então, se sintam à vontade e o momento é esse para que vocês possam ir realmente se candidatar, conquistar um novo emprego, transição de carreira e assim continuar nesse universo do UX. E bom, acho que nesse momento, Nayara, a gente pode já começar então ir mais e focar direto nas perguntas que a gente recebeu, nas Uhum. perguntas que estão vindo no chat. Então, pessoal, podem mandando, a gente vai a Nayara, eu vou falando para a Nayara vai respondendo e assim a gente vai trocando essa ideia. Pode ser, Nayara? Pode, bora lá. Inclusive, Beleza. galera, se inscrevam aí para vocês verem as vagas remotas. Não sei se estão querendo migrar de área, já vi umas mensagens aqui. Aproveitem. É um ponto. Acho que é o momento ideal. Já abre aí uma guia no lado do notebook. Se tiver no telefone, salva o link que vai ser enviado para não sair da live e perder as coisas que a Nayara ainda vai trazer. Mas vamos aproveitar que as oportunidades são muito boas. E aí, como você acabou de dizer, tem muita gente aqui que está querendo migrar, que está querendo iniciar. E aí a gente recebeu uma Uhum. pergunta da Pamela lá no nosso WhatsApp, que ela perguntava: Nayara, o que você considera como um erro comum de iniciantes na área que deve ser evitado? Hum, eu acho que essa rigidez que eu comentei, acho que foi até uma coisa que eu também passei, que eu ficava, não, a gente tem que fazer pesquisa, eu não vou fazer nada sem fazer pesquisa antes, sem falar com o usuário. Então, isso gerava muito atrito ali quando a gente trabalha dentro de a gente chama de squad, tá? Que é um time focado em um produto digital específico. Então vai ter ali, pessoal de engenharia, né, que são os desenvolvedores, vai ter pessoal de produtos também. Então a gente tinha bastante atrito ali no começo, né, por essa rigidez. Então, acho que geralmente pra gente se querer seguir muito a cartilha, a gente acaba, gerando um desconforto ali até ali dentro do nosso dia a dia. Mas aí que, como eu disse, de resiliência, né? Se a gente não consegue fazer pesquisa com o usuário agora, o que que a gente consegue tentar negociar para poder encaixar dentro desse processo de entrega ali, de design. Então, essa rigidez, ela atrapalha um pouquinho. E outra coisa também que acontece muito quando a gente está trabalhando dentro de design, é a gente ter essa flexibilidade também, porque a gente vai mostrar todas as telas que a gente fez, os fluxos, né, para muita gente. E muita gente tem muitas perspectivas diferentes também sobre aquilo que você está entregando. Então, a gente chama alguns ritos, né, que a gente faz aqui no dia a dia, por exemplo, de design critique, que nada mais é, gente, do que uma sabatinada. Você vai pegar, vai mostrar suas telas, o seu fluxo todinho ali para todo mundo que trabalha com você.
tá? E aí, que eles vão fazer? Putz, por que você colocou o botão com esse nome? A cor aqui tá diferente, altera. Nã. No começo, eu percebo que tem muita gente que leva isso pro pessoal, mas isso não tem nada a ver com você e com o seu trabalho, que você está fazendo um ótimo trabalho ali. Só que são coisas que às vezes você não percebeu enquanto estava ali desenvolvendo o seu fluxo, sua tela e tal. E às vezes você para e pensa, realmente, se a gente mudar aqui o texto desse botão, vai ficar mais claro para o usuário. Então, ter esse desapego um pouco também daquilo que você está entregando, né? Porque muita gente vai dar pitaquinho, né? Vai pedir para alterar algumas coisas, ver se aquilo realmente faz sentido para o usuário e para o público que você está conversando. É importante, se a gente vê que aquele item que falaram para você trocar, ele é inegociável, você conversa, fala, ó, a partir desses dados, ou então eu vi toda a concorrência, né, quando a gente chama de benchmark, quando a gente pega e analisa a mesma tela de vários concorrentes, às vezes está com uma nomenclatura que está diferente da nomenclatura que você está usando. Aí você fala, ó, a partir desses dados desse estudo, eu prefiro não, é evidente, né, porque tem evidências, é evidente que talvez esse caminho seja o mais interessante para o nosso usuário. Então, por isso que eu falei que é sempre bom ter resiliência e saber negociar, e não levar tantas coisas para o lado pessoal, porque às vezes é só um fluxo de trabalho normal, e essas coisas provavelmente vão acontecer com bastante frequência. É aquela famosa frase do errando que se aprende, né? Acaba que no início a gente tem isso. Eu tinha muito isso também quando eu entrei na publicidade, falando um pouquinho aqui de mim, Uhum, mas acaba que acontece. E eu acho que isso molda um pouco a gente também para poder aprender a defender as nossas uhum, escolhas. E eu acho que a defesa que a gente faz em cima ali, é óbvio que não dá pra gente ficar apoiando muito no conceito, algumas coisas realmente pode ser um deslize que a gente comete, mas acho que uhum. dentro da gente saber se posicionar, se defender, são pontos muito importantes. Não sei se você concorda, mas, tipo assim, das Concordo. minhas até hoje que eu já tive, isso foi me moldando. Uhum. E aí, o Thales mandou pra gente uma pergunta que é: do momento, o UX e UI, ele tem ficado mais focado em site, mais em app? Como tá o mercado? E aí ele complementou: tem precisado ir para a parte de código e afins? Olha, até onde eu entendo, acho que ir para a parte de códigos, acho que não, né? Pode ser que eu tenha perdido alguma conversa ali em algum momento, mas eu entendo que não, né? Até porque tem profissionais já destinados para essa área. E qual que era a primeira pergunta? Desculpa, me perdi um pouquinho. Claro, a primeira pergunta que ele mandou é: no momento, UX e UI, ele tem ficado mais focado em site, mais em app? Uhum. Como tá o mercado? Então, acho que depende muito da empresa, na verdade, né? Então, por exemplo, onde eu trabalho, a gente foca muito mais no produto. Se o produto ele tem aplicativo, tem site, tem totem de autoatendimento, né, tem outras interfaces, a gente cuida de todas elas. Então a gente tem que saber, as limitações, né, como que é o tamanho, as microinterações que tem em cada uma dessas frentes. Então depende muito mais ali da empresa que você estaria, tem algumas que trabalham só com site, web, né, que a gente chama, que seria no computador, navegação no celular através dos navegadores, e outras têm um ecossistema um pouco maior, mas eu acho que não tem, nossa, agora a gente vai trabalhar só com aplicativo, então a gente vai trabalhar só com interface conversacional, que também tem designers que trabalham só com isso, que é basicamente, entre aspas, textos, né? Como que vai ser a voz, o tom de voz, enfim, não é uma área que eu entenda muito, mas tem diferentes aplicações conforme a plataforma que você trabalha. Então, se fosse para te dar uma dica, eu vou focar só em app, eu vou focar só em web, estuda os dois, porque te dá mais gamas e mais possibilidades. Verdade. Como você disse mais cedo, um profissional generalista, né? De ser um Uhum, profissional que entende. E aproveitando essas dicas que você trouxe agora, a pergunta da Carol, ela quer saber quais habilidades técnicas e comportamentais são mais valorizadas no mercado. uhum. Habilidades técnicas, eu acho que
para grandes empresas, principalmente, é entender o funcionamento ali, não que você vá fazer os componentes do design system. Geralmente tem uma equipe específica ali para eles, mas entender o que seria essa padronização, né, a hierarquia, comunicação ali da própria empresa é bastante importante. Quase todas as empresas agora usam uma ferramenta específica que é o Figma, então até dá para você usar boa parte ali gratuita também para vocês aprenderem, né, fazer prototipação e tudo mais. E aí, as questões técnicas vai depender um pouco mais da área que você quer focar. Então, se você quer muito mais focar na parte visual, seja muito bom ali na parte visual, entenda muito bem como que está funcionando ali o Figma, como que é essa construção de componentes, style guide, né, que seria guia de estilo, se você não tem um design system todo bem programado, né, tudo mais, mas como que você vai usar essas padronizações. Agora, se você, por exemplo, é uma pessoa um pouco mais voltada ali para pesquisa, gosta mais do macro, estudar alguns, não sei como traduzir frameworks, mas como se fosse um diagrama, né, que a gente usa, é um mapeamento mental ali. Estude alguns que você pode usar no dia a dia, ou então pelo menos leia um pouco para você saber que existe, para quando você vai usar. Eu sou muito a favor de que você aprende na necessidade. Então, você saber que algumas coisas existem te ajuda a depois. Beleza, eu sei mais ou menos que, por exemplo, existe um canvas chamado Blueprint. Eu sei que ele vai fazer a jornada ali de ponta a ponta do usuário focado dentro dessa jornada um pouco mais em relação a negócios, né, tudo mais. Quando que eu vou usar isso? Para tal, tal, tal situação. Beleza. Sou expert nisso? Talvez não, mas quando você precisar fazer, aí você vai lá, vai pesquisar, você vai estudar bastante, vai ficar expert quando a necessidade vir. Então, vai acumulando conhecimento ali aos poucos. Acho que seria bastante interessante conforme a área que você gosta mais. E na pergunta dela tinha mais um outro trecho, né? Além desse. Sim, ela perguntou quais as habilidades técnicas e comportamentais são mais Uhum. valorizadas no mercado. Tá. As comportamentais é um pouco do que eu já comentei aqui, então, você ser bastante resiliente, gostar de trabalhar muito com outras pessoas, a gente designer precisa ser colaborativo, precisa entrar em contato ali, com desenvolvedores, saber traduzir muito bem as suas ideias, né, para que outras pessoas também, entendam e agarre aquela ideia com você e defenda com você, né, ali até o fim. Outra coisa que seria não é super necessário, mas, por exemplo, saber fazer facilitações ali no dia a dia. Então, facilitações é, por exemplo, vou ministrar aqui uma cocriação, que a gente chama, né. Então, de vez eu pegar e fazer as telas sozinho, ou então o fluxo sozinho, chama o desenvolvedor, chama outro designer, chama ali o pessoal de produtos, junta todo mundo numa sala. Vamos desenhar juntos aqui? Porque aí se a gente tem mais ideias, as pessoas se sentem, mais parte ali dentro do processo no dia a dia. Então é interessante que você também, tenha esse perfil de ser mais colaborativo, de aceitar muito bem esses feedbacks, como eu disse, não levar para o coraçãozinho, né, porque não tem nada, pessoal ali com você, na grande maioria das vezes, é muito mais ali em relação ao fluxo, né, que a gente está vendo e tudo mais. Então, ter essa mente sempre aberta e escutar, né, bastante as pessoas também é importante como questões comportamentais, tá. Maravilha, Nayara. E eu acho que como agora a gente já está indo para um caminho da reta final da live, porque, como eu disse no início, é só uma horinha, sei que é pouco tempo, mas se vocês gostando e pedindo muito, a gente pode trazer a Nayara para poder responder mais dúvidas e, claro, se ela aceitar também, eu espero que sim. Pode me chamar. Ela, então, por mim, a gente pode combinar. Mas então, foi uma dúvida que foi recorrente e que também Uhum, foi recorrente aqui no chat. A gente recebeu essa pergunta lá no grupo do WhatsApp, no Forms, que foi disponibilizado, da Cibele, que ela falava que não tem muita experiência ainda, ela está uhum, iniciando nesse caminho do web e tem dificuldades de criar um portfólio. E hum, aí também recebemos a pergunta do Tiago,
como é o portfólio do UX Design, o que deve conter nele, e também a pergunta da Camille Vitória, o que não pode faltar no meu portfólio, o que brilha os olhos de um recrutador, e a Helena complementou também querendo saber sobre portfólio. Então, já que a voz do povo é a voz de Deus, Nayara, para poder falar sobre como construir um portfólio, o que é necessário ter, como o que faz ele despertar ali, como que é todo esse processo. Olha, portfólio é sempre uma questão, né? Mesmo a gente que está na, na área também é sempre uma discussão recorrente, assim. Mas o portfólio nada mais é do que o seu antigo cartão de visitas, né? Como que era antigamente. Só que o que a gente vai colocar ali? É, não só, por exemplo, é um fluxo de tela, navegação e tudo mais, mas eu entendo que para quem quer ir para a área de product design, quem quer mais de UX, assim, é muito interessante você colocar o processo. Como que você chegou até aquele resultado? Então, como que vai ser esse storytelling? Como é que você vai cativar quem está lendo o portfólio? Porque, é, querendo ou não, o portfólio é uma coisa que você pega, entrega, dá um beijo, manda assim um endereço para outra pessoa que vai ler ali aquele contexto e decidir, né, se você, não sei, vai para uma próxima etapa ou não, se aquilo acabou cativando ela. Então, pensar um pouco nesse storytelling mesmo. Então, eh, situações de quem ainda não migrou de área, tá, mas já está estudando sobre o UX, não sei o que fazer. O seu próprio portfólio pode ser um case, né, um caso de estudo. Então, você monta ali uma primeira versão, aí você fala para alguns amigos: "Cara, olha aqui, o que você acha aqui desse portfólio? O que você entende dele? Você acha que está atrativo? O que poderia mudar?". Aí você pega uns feedbacks, aí você vai lá, altera, né, faz todo aquele processo de teste com o usuário e tudo mais, e retorna com as melhorias. "Ah, a gente teve, melhoria", por exemplo, antes 50% das pessoas falaram que estavam, nota 8, digamos assim. Aí na próxima vez que você fez todas as alterações, tudo mais, você percebeu que agora sua nota já está 9,5, né, de mais 10 pessoas que você perguntou deu nota para você 9,5. Já teve uma evolução, isso pode ser um estudo de caso, tá. Outro estudo de caso que você pode fazer é pegar alguns sites ou aplicativos, eu aconselho pegar sites e aplicativos que sejam um pouquinho mais fáceis, que não sejam tão complexos de trabalhar. Por exemplo, site de banco é muito complexo. Pega uma coisa um pouquinho mais fácil ali, que você já está um pouco mais familiarizado e faz um estudo de caso, tá. É que faz bastante tempo que eu não faço case para empresas, né, que eu já estou aqui na empresa que eu estou já tem uns 5 anos. Mas eu lembro que na época, eu já fiz case para o Cinemark, então o processo de, compra online de ingressos. Então que eu fiz na época? Eu chamei amigos, pedi para eles navegarem, pedi para eles darem um feedback, que poderia melhorar, que estava confuso, que não estava, nã-nã-nã. Peguei todos aqueles feedbacks e redesenhei, né, aquele fluxo, por exemplo, do Cinemark. Na época, acho que eu fiz um chatbot. Por que eu fiz chatbot? Não lembro mais, já faz muito tempo. Mas eu fiz um chatbot e depois eu peguei esse chatbot ali e eu testei ali com outros amigos. É importante, você testou primeiro com os amigos, na próxima rodada testa com outros amigos, pessoas diferentes, tá, para não enviesar a base, que a gente chama, né, na parte de pesquisa. E vai fazendo esses estudos de caso e coloca, o storytelling, assim: "Ah, eu tinha um problema aqui no Booking, precisava fazer, precisava estudar o fluxo de, reserva de dois quartos. Como é que foi isso? Chama os amigos, pega uns feedbacks, vê como é que funciona, o que pode ser melhorado. Eh, Escreve lá no seu portfólio: A, B, C e D foram os problemas principais, então esse daqui são os problemas que eu vou trabalhar. E depois você coloca o que seria a sua jornada ali, sua navegação, né, que seria, eh, entre aspas, ideal, ou então você testa de novo depois que você fez o protótipo. Eu acho que esse storytelling que a gente conta ali, ele é muito importante, não só as telas, tá. E aí se você conseguir fazer ainda protótipo navegável no Figma, que o Figma é mais amigável, né, no dia a dia ali, acho que seria também mais um plus, assim. Mas principalmente essa qual problema você tinha, qual foi a jornada que você chegou
que você fez para poder chegar até esse desenho final e o porquê. Então, ter toda essa história, acho que seria interessante, tá? E aí, se alguém ainda não trabalha na área, faz estudo de caso, pegando aí alguns sites e referências que você costuma usar no dia a dia, tá bom? Maravilha, Nayara. Eu acho que as dicas que você trouxe sobre construção de portfólio foram muito boas. E aproveitando para dizer, a Aldeia ela tá com um curso novo de LinkedIn e portfólio, como ser Uhum. encontrado pelos recrutadores. E durante a Strava Friday está por apenas R$ 99. O link foi mandado cumprido, mas a gente já encurtou ele no chat. Então, caso vocês queiram analisar, verificar, comprar o curso também, porque o curso está muito bom. E a Nayara, ela foi tão diva e ela quis topar tanto entrar dentro dessa live, que ela fez um desafio prático que pode ser anexado também ao seu portfólio ali como um estudo de caso, algo que você fez, que é o Desvendando Perfis, Análise de Dados Demográficos para Estratégia de UX. Então, Nayara, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi, e traga dicas também sobre como Uhum. resolver a planilha, como que pode ser feito esse desafio. Conta pra gente. Show. Então, como eu disse, nem tudo parece aquilo que a gente fez, por exemplo, no curso. Uma coisa que eu faço muito no dia a dia aqui é mexer com planilha. Seja para analisar alguns dados ali, pesquisa que eu faço ali com o usuário, eh, entender a base de usuários que a gente tem no dia a dia também. Então, por isso eu pensei em sair do óbvio, que seria colocar, por exemplo, melhore o fluxo de compras ali, reserva do Booking.com, que geralmente é o que o pessoal faz. Eu criei uma planilha aqui, simulando como se fosse uma base de um site fictício, tá? E aí a ideia é vocês entenderem, como que está funcionando essa base, tá? Então, tem uma ferramenta que vocês podem procurar depois no Google Drive, que esse arquivo ele está no Google Drive, ele chama filtro. Então, a minha dica para vocês seriam, eu não lembro quais são todos as categorias, mas acho que tem gênero, idade, estado, formação também. E aí, qual que seria a ideia? Você brincar um pouquinho com esses filtros e ver, por exemplo, quem tem a maior base aqui que a gente tem são de homens, são de mulheres, ou então pessoas que não informaram, né, ali o gênero, por exemplo. A maior base mora em São Paulo, mora em Minas Gerais, ou então mora na Alagoas, né? Então, brincar um pouco com essa planilha, porque independente se você é UX, UI, Product Designer, Service Designer, é muito importante você entender para quem que você está com quem que você está conversando ali no dia a dia. Então, por exemplo, você percebe que a maioria das pessoas que está entrando no seu site tem nível superior completo. Dá para a gente usar alguns termos um pouco mais complexos, uma estrutura um pouco mais robusta, ou então não, todo mundo não, né? A grande maioria aqui é ensino fundamental. Então, qual a linguagem que eu vou usar? Então, a partir, né, da extração desses dados, que a gente vai determinar muita coisa ali para os nossos, para as nossas decisões também no dia a dia. Então, o meu desafio é justamente esse: pegar essa ferramenta que tem ali dentro, chama filtro, e aí geralmente você seleciona o que você quer filtrar ou não. É bem intuitivo, assim, acho que facilmente dá para vocês pegarem algum exemplo ali no Google, né, de como fazer isso, pegar uns videozinhos no YouTube também. E aí o meu desafio é depois vocês conversarem entre vocês ali via chat, né, não sei qual a melhor plataforma, é, para ver o que vocês descobriram e verem quais são os pontos de congruência entre vocês, que acho que esse bate-papo entre quem está brincando ali um pouco nessa planilha vai ser bem legal, tá bom? Maravilha, Nai. Eu acho que foram dicas de como mexer com essa planilha muito legal. E acaba que vai desenvolvendo também uma habilidade mais analítica, né? De Uhum. e cai muito naquela conversa de que a mãe vivia falando, faz aquele cursinho de computação para poder aprender a mexer com Excel, porque é algo que a gente realmente precisa, principalmente para desenvolver essa habilidade analítica. Mas, então, para poder receber esse desafio prático, você tendo feito a sua inscrição na live, você já vai receber um e-mail amanhã
com o link de download, e aí você aproveita o final de semana para poder já analisar, depois trocar uma ideia com os amigos, trocar ideia também lá no grupo de UX da nossa comunidade no WhatsApp. E chegamos ao fim da nossa live. A hora passou muito rápida, mas acredito Uhum. que foi um momento muito especial de tirar as dúvidas, de ter insights com uma pessoa tão incrível que é você, Nayara. O LinkedIn, pessoal, para que vocês possam se conectar com a Nayara, já foi enviado no chat e também está aí na tela. Mas, Nay, muito obrigado por ter topado participar, por ter vindo aqui nessa quinta-feira à noite conversar com o pessoal, conversar com os nossos alunos, com os ex-alunos, com os interessados na área como um todo. Então, as portas estão abertas da aldeia, mas muito obrigado mesmo por ter vindo aqui e compartilhado todo esse conhecimento que você tem. Eu que agradeço, realmente foi muito rápido. Nossa, eu podia ficar aqui horas conversando com vocês, eu adorei. Muito obrigada, Elias. Obrigada, Aldeia. Quem está assistindo também, meus muito obrigada. Eu espero ter contribuído, tá? Com vocês aqui no dia a dia. Se tiverem mais dúvidas também, eu consegui, né? Responder ele para vocês, né? Podem me chamar também. Me chamem lá no LinkedIn, fiquem bastante à vontade. Foi um prazer. E espero que a gente possa se ver outras vezes. Com certeza, Nayara. Também espero que a gente possa se conectar mais vezes. O Forms para vocês se inscreverem e terem o certificado de participação já foi enviado no chat. Até segunda-feira a gente consegue já enviar para que vocês possam compartilhar no LinkedIn. Se vocês tiverem feito alguma captura de tela, posta no LinkedIn, marca a Nayara, marca a Aldeia, escreva lá os insights que vocês tiveram durante essa noite, para que a gente possa fomentar toda essa comunicação sobre esse universo e mais pessoas se interessem e a gente possa criar conexões que sejam realmente válidas e construtivas para o nosso futuro profissional. Então, muito obrigado, Nayara, muito obrigado a cada um de vocês que assistiram a nossa live. Ela fica disponibilizada no YouTube, então pode compartilhar com os colegas, pode compartilhar com os amigos, pode rever quantas vezes quiser. E acompanhe também a Aldeia nas redes sociais, em todas as redes, @aldeia.cc, para não perder nenhum conteúdo, nenhuma novidade que a gente for soltar por lá. Até mais e boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.